Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hum, Uma alegria, né? Nos reunirmos aqui. Uma alegria mesmo, esse comprometimento com a cura, né? Que não é sobre live, é sobre a cura. Vamos lá, então. É, a gente recebeu algumas indicações para a gente ler hoje, mas eu estou sentindo de abrir o livro aqui e a gente vê o que tem pra gente. E eu vou seguir o que eu tô sentindo. E, e vamos juntos, assim, colocar mesmo, já aproveitando aqui, fazendo o nosso alinhamento, antes de eu abrir aqui o livro, antes da gente começar. Opa! quer que eu vou? Quer que eu vou? Não, eu vou, tô mais perto, né? Segura aí, então, gente. Um minutinho que eu vou lá abrir a porta pra faxininha. Voltei. Então, aproveitar então, fazer o nosso alinhamento e, e trazer, né, esse exercício mesmo que eu sempre faço, compartilhar ele aqui com vocês. Para mim, na minha experiência, sempre eu fui muito respondida. Né? Então, quando eu tô, né, às vezes com alguma questão, não importa o quê, mas quando eu sei que tem algo, né, e isso pode aparecer de qualquer forma aqui para mim, né? Então, eu sempre. Espera só um pouquinho. Eu sempre paro um pouquinho, tiro 3 minutos, 5 minutos, o tempo que eu tiver. Às vezes 10, às vezes é meia hora, mas não importa. Às vezes é 2 minutos, 3 minutos. Né? E
E essa parada não é para me livrar do que eu tô sentindo, mas ela é com uma intenção de colocar luz, né? De clarear, de olhar, porque assim, se tem algo aqui me incomodando, e seja o que for, já mostra que a luz está aqui, porque eu tô vendo que tem algo, né, me incomodando. Então, é tão importante a gente olhar para isso, já que a luz está aqui, né? Se eu tô vendo esse incômodo, então é um sinal claro de que tem luz num lugar na mente ali, um lugar. Então, essa parada é para realmente olhar para isso. E o livro pode ser uma super ferramenta para isso, né? E aí, esse é o exercício que eu sempre fiz, sempre usei, e assim, sempre fui muito respondida. Então, eu queria fazer de uma forma simbólica aqui mesmo, né? Eu sei que a gente já fez, mas para não ser uma coisa, sabe, aleatória, não virar não ser um ritual de apenas estar aqui, vamos ler e tal. Então, trazer assim esse esse alinhamento mesmo de qual é o motivo que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente quer experimentar a clareza, né? E não é nem sobre entender as situações que estão acontecendo aqui no mundo, porque a gente sabe que nesse lugar não tem, não tem o que entender, né? Mas a gente tem o que perdoar. E o que a gente tem que perdoar tá interno, tá dentro da gente. Então é para esse lugar que a gente vai. Então, vamos juntos aqui fazer esse exercício muito sincero, de coração e mente aberta, dando esse passo juntos aqui. Então, se tiver alguma coisa aí com você, alguma questão, e se também não tiver, vamos juntos. Né? A resposta é sempre para todos. E a gente realmente está caminhando, caminhar com esses olhos aqui é caminhar no escuro, né? A gente precisa desses olhos internos. A gente precisa dos olhos do Espírito Santo, dos olhos, né? Dessa mente corrigida que está aqui o tempo todo. Então vamos juntos, ficar quietinho um pouquinho. Quem tiver alguma situação, traga essa situação para consciência mesmo, né? Assim, entre em contato com ela, né? Eu não sei se é medo, não sei se é raiva, não sei se é dúvida sobre qualquer coisa, não sei o que é que tá aí, mas traga. Com essa intenção de clarear, sabe? De se sentir, esse pedido sincero de olhar junto com o Espírito Santo para isso. Porque toda entrega não é uma entrega, ai, toma aqui, Espírito Santo. Não. Eu quero olhar com você para isso. Eu não quero mais visitar um lugar antigo na mente de desconforto. Eu já sei o que é. Eu já sei as minhas certezas, o que eu penso sobre
essa situação, essa pessoa. Eu não quero mais isso. Eu quero um outro jeito de olhar para isso. Eu quero experimentar mesmo a verdade em mim. Amém. É isso, vamos lá. Abri aqui. Capítulo 29. Despertar. A sessão é a sessão 6. O perdão e o fim do tempo. Página 662. E aí, continuando aí com o exercício, né? Dependendo do tempo que eu tenho, eu leio. Às vezes, o tempo que eu tenho é um parágrafo, às vezes é uma sentença, às vezes é a sessão toda, às vezes é uma sessão anterior e a sessão que eu abri, dependendo do tempo ali que eu tenho disponível. Então, eu sinto de compartilhar mesmo isso e... Opa, pronto. E é tão bom, né? Assim, às vezes você não vai ser respondido na hora, mas a própria leitura, ela abre, sabe? E aí, logo depois, sabe? Vai chegar, porque assim, né, gente? Essa resposta, a gente tem muita fantasia do que é essa resposta, né? Mas fica claro, sabe? A paz, a paz se estabelece, sabe? Às vezes vem até respostas mais específicas, assim, porque eu tô sentindo, mas é isso, mas não sei, abre, sabe? Você abre. Então vamos lá. Vamos juntos aqui, ficar abertos, coração aberto pra gente realmente olhar junto com ele, né? Ter em mente o que você trouxe, né? O que você colocou aqui na oração. Então, carregar isso junto, lendo a sessão. Então, parágrafo 1. Em que medida estás disposto a perdoar o teu irmão? Em que medida deseja a paz ao invés da batalha, da miséria e da dor sem fim? Essas questões são a mesma em formas diferentes. Eu vou repetir essas duas questões. Em que medida estás disposto a perdoar o teu irmão? Em que medida
Desejas a paz ao invés da batalha, da miséria, da dor sem fim? Essas questões são a mesma, em formas diferentes. O perdão é a tua paz, pois dentro dele está o fim da separação e do sonho de perigo e destruição, pecado e morte, de loucura e de assassinato, pesar e perdão. Esse é o sacrifício que a salvação pede e alegremente oferece a paz em lugar disso. Acho que eu nunca vi um parágrafo responder tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu Deus. Quer seguir, amorzinho? Vamos. Você sente te falar alguma coisa? Não, acho que por enquanto não. Vamos ler mais um, Tá. então. Não jures morrer, tu, o Filho Santo de Deus. Tu fizeste uma barganha que não podes manter. O Filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal como seu Pai. O que ele é não pode ser mudado. Ele é a única coisa em todo o universo que tem que ser una. O que parece ser eterno, tudo isso terá um fim. As estrelas desaparecerão e a noite e o dia não mais existirão. Todas as coisas que vêm e vão, as marés, as estações e as vidas dos homens, todas as coisas que mudam com o tempo, que florescem e murcham, não retornarão. Onde o tempo estabeleceu um fim, não é onde o eterno pode ser encontrado. O Filho de Deus nunca pode mudar em função daquilo que os homens fizeram dele. Ele será o mesmo ontem e hoje, pois o tempo não designou o seu destino, nem estabeleceu a hora do seu nascimento e da sua morte. O perdão não o mudará. Entretanto, o tempo aguarda o perdão para que as coisas do tempo possam desaparecer, porque não tem nenhuma utilidade. Vamos lá. Só lembrar, né, o nome da sessão, o perdão e o fim do tempo, né? Então, ele está fazendo aí uma comparação, né? Então, por isso que ele está trazendo, né, sobre tudo, né, o que é esse mundo aqui, né, esse mundo ilusório e fazendo
realmente a comparação. Acho que eu vou ler mais o parágrafo 3. Nada sobrevive a seu propósito. Se algo é concebido para morrer, então necessariamente morrerá. A não ser que não tome esse propósito como seu. A mudança é a única coisa que pode vir a ser uma bênção aqui. Onde o propósito não é fixo, por mais imutável que pareça ser. Não penses que podes estabelecer uma meta que não é como o propósito de Deus para ti e estabelecê-la como imutável e eterna. Tu podes dar a ti mesmo um propósito que não tens, mas não podes remover o poder de mudar a tua mente e ver nela outro propósito. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho agora. No parágrafo 1, né, Jesus traz para a gente a função do perdão. Né? Jesus está falando sobre o perdão, né, que o perdão é o caminho para a nossa paz. Né? Por que o perdão é o caminho para a nossa paz? Porque o perdão, né, a gente aceitando o perdão, a gente aceitando, né, ou mesmo a gente praticando o perdão e aceitando o plano de expiação do Espírito Santo, né, a gente confia e aceita que a separação de Deus nunca aconteceu. Né? Então, o perdão é essa aceitação, né, de que a separação nunca aconteceu. Uma vez que a separação nunca aconteceu, todo esse sonho de morte, todo esse sonho de sacrifício, tudo isso que a gente acredita muito que está acontecendo se vai. Óbvio que na forma não se vai, né? Porque a gente acredita muito que a gente está aqui nesse mundo ainda. Então a gente lida com tudo que a gente acredita ainda, né? Que ainda está na nossa mente, que está ligada ao sistema de pensamento do ego. Mas com a prática, né, dos ensinamentos do curso em Milagres, a gente gradativamente vai retirando todo o investimento nesse mundo, nessas situações que tiram a nossa paz. E a gente vai começar a perceber que tudo aqui no mundo, sem exceção, né, acaba, acaba. E tudo que acaba não é de Deus, né? Então, a prática do perdão é exatamente para a gente ir aceitando gentilmente esse caminho, aceitando gentilmente, né, que o plano do Espírito Santo é ele retirar todas as barreiras que nós criamos contra o amor de Deus. E isso não precisa ser de uma hora para outra, por isso que o caminho, o curso de milagres é um caminho gentil. Né? Então a gente vai aceitando gradativamente, né? De forma que a gente esteja preparado para receber os ensinamentos do Espírito Santo, conforme a gente vai conseguindo absorver esses ensinamentos. Aí no parágrafo 2, Jesus fala da gente, ele cita a gente como filho da vida. Vamos lembrar que a vida aqui no mundo é a vida ligada ao nosso ego. E o filho da vida não é o filho de Deus. O filho da vida que Jesus fala é o filho de Deus que é eterno no céu. Aqui a gente é o filho do ego. E o filho do ego, aqui no mundo, dentro do tempo linear, que tem um corpo, que acha que está num corpo, que acha que está, né, vivendo nesse presente do tempo linear, é o filho
né, da morte e não o filho da vida, né? Usando uma palavra bastante forte aqui, mas é isso, né? A gente precisa fazer uma distinção muito grande Muito claro. sobre, Porque muito isso aqui claro, não é vida, exatamente. Isso que a gente acha que é vida, parece ser vida, mas não é. é morte. É morte. Por isso que a gente sempre fala que está tudo invertido de ponta cabeça aqui no mundo, Uhum. né? Então, o filho do ego é o filho da morte. Agora, o filho de Deus é o filho da vida, porque o filho de Deus é eterno, ele nunca morre, né? Então, ele faz essa distinção bastante interessante para a gente refletir. Aqui, no parágrafo 2, ele fala: o filho de Deus nunca pode mudar em função daquilo que os homens fizeram dele. Ele será o mesmo ontem e hoje, pois o tempo não designou o seu destino, nem estabeleceu a hora do seu nascimento e da sua morte. Então, quem estabeleceu a hora do nosso nascimento, a hora da nossa morte, foi o nosso ego, e não Deus. E não Deus. Perfeito isso, né? Então, é isso. E aí, depois, no parágrafo 3, ele usa uma palavra que a gente gosta muito de falar, que é sobre propósito, né? Então, a gente, tudo aqui no mundo, a gente pode ter dois propósitos, né? É como se a gente pudesse escolher, e esse poder de decisão está na nossa mente, é como se a gente pudesse escolher, né? O professor que a gente quer, ou o guia que a gente quer, ou o propósito que a gente quer dar para as coisas aqui no mundo, né? Então, aqui ele usa também o mundo ou o corpo. Então, a gente pode usar o mundo e o corpo com o propósito pelo Espírito Santo. Usando o corpo com o propósito do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar para a gente que o corpo atende os comandos da nossa mente. Então, quem comanda o corpo e quem comanda a nossa percepção sobre o mundo é a nossa mente. Por isso que a gente fala que a nossa mente tem um poder enorme, né? Por que tem um poder enorme? Porque a nossa mente, ela vem da mente do Filho de Deus. E a mente do Filho de Deus é uma criação de Deus. E estando com Deus, a gente é co-criador com Deus. Então a gente tem um poder que vem de Deus, né? Lembrando que esse poder que vem de Deus, ele só tem esse poder quando a gente está unido a Deus. Fora de Deus, a gente não tem o poder. O poder que Por nós isso temos. que faz ilusões, que são coisas que não existem, né? Que não é real. Porque não Exato. está unido. Por isso que esse mundo não é real. Porque Uhum. esse mundo veio É, de um lugar equivocado. Por isso que exato, não é real, né? exato, Por isso que exato. acaba, por isso que murcha, por Uhum. isso que morre as coisas. Exato. Exatamente. Então vamos lembrar que a gente só é co-criador quando a gente está ligado a Deus, né? Então todo esse poder que nós temos, e nós temos todo esse poder, né? Não aqui no mundo, o único poder que a gente tem aqui no mundo é de tomar uma nova decisão, é de mudar o nosso olhar sobre o mundo. A gente acha muito que a gente tem poder e controle sobre as coisas aqui no mundo, mas se a gente for muito honesto, a gente vai perceber que a gente não tem poder e controle sobre nada aqui no mundo. O único poder que nós temos é mudar a nossa mente, né? É ter uma nova visão ou uma nova interpretação sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E aí sim, a gente precisa de ajuda. E essa ajuda ela vem do Espírito Santo ou de Jesus. Perfeito. Uhum. Obrigado, amorzinho. É isso aí. É, esse primeiro parágrafo aqui, na sentença 4 ele fala assim, né? O perdão é a tua paz, pois dentro dele está o fim da separação e do sonho de perigo, de destruição, pecado, morte, de loucura e de assassinato, pesar e perda. Esse é o sacrifício que a salvação pede e alegremente oferece a paz em lugar disso. Uhum. Então, nossa,
Eu não sei em que lugar aqui que eu fui respondida aqui. Mas é tudo tão interno, né? Porque não é sobre. Não é sobre nada aqui. Mas, enfim, isso não tá claro aqui para mim. Mas o ponto aqui, mais uma vez, né, é Jesus fazendo a pergunta para a gente. Estás disposto? Né? E aí, mais uma vez, ele nos lembrando sobre o poder, como o Lu estava dizendo, da nossa vontade, o poder do nosso desejo, o poder da nossa decisão. Uhum. Isso tem ficado tanto na minha mente assim. Eu quero estar em paz, não em paz com as coisas ao meu julgamento dando certo aqui. Em paz com qualquer coisa. Eu quero. Eu estou disposta a experimentar a paz de Deus. Isso pro ego tem um custo, porque é o fim da nossa certeza aqui como autoconceito, como pessoa. É o fim, né? E aí eu preciso mesmo abandonar, né? Abandonar essas certezas, abandonar isso, abandonar as ideias. Uhum. Porque olha aqui a segunda pergunta, que essa abrange tudo, né? Em que medida deseja a paz ao invés da batalha? Uhum. Tem toda a razão. Muitas pessoas que usam assim, quando você pergunta como é que você tá e tal. Ó, estamos lutando. Uma batalha por dia. Nesse mundo, com a mente aqui, é isso. Uhum. E você pode ver como tem um lugar de prazer. Por isso aqui ser uma luta. Bora, vamos. Ah, Matar um leão por dia. isso, matar um leão por dia. É isso. Nós temos um desejo louco por, sabe? Uhum. Então, Sobrevivência. É um desejo louco pela sobrevivência desse euzinho que a gente não é. porque é sobre isso, né? Não é sobre nada tão específico. É, É sobre isso. é. Não é nada sobre o trabalho, não é nada sobre ganhar dinheiro. Não. Uhum. Na última linha é isso aqui. É manter, sabe? É manter. Nossa, É. é isso, amores. Assim, vamos juntos, sabe? Entregar esse desejo, entregar tudo, sabe? E olhar mesmo, né? E pedir para o Espírito Santo. Eu quero ver os pensamentos que eu tô mantendo isso, sabe? E a gente Uhum. tá cheio de pensamentos, mantendo esse desejo, sabe? De permanecer aqui. Então, a minha oração me mostra na minha mente os pensamentos que eu tô acreditando, porque, gente, a gente não faz ideia dos pensamentos que mostram isso. Eles são muito camuflados, porque eles não parecem ser isso, sabe? Então, nossa, tem uma oração muito sincera aqui Uhum. para ver mesmo esses pensamentos.
Amorzinho, acho que vale a pena a gente terminar, né? Vamos? Acho que agora é você, não é não? Isso, parágrafo 4. A mudança é a maior das dádivas que Deus deu a tudo que tu queres fazer com que seja eterno, para assegurar que só o céu não passará. Tu não nasceste para morrer. Não podes mudar, porque a tua função foi fixada por Deus. Todas as outras metas são estabelecidas no tempo e mudam de forma que o tempo possa ser preservado, com exceção de uma. O perdão não tem por objetivo preservar o tempo, mas fazer com que ele termine quando não mais tiver utilidade. Findo o seu propósito, ele desaparecerá. Vamos lembrar que o perdão, né, para um curso de milagres, ele só é necessário aqui dentro do sonho, dentro da ilusão, né? No céu não tem necessidade de perdão, né? Porque no céu a gente sabe que nunca houve separação, né? Então, o perdão, ele só é necessário enquanto a gente achar que a gente está vivendo nesse mundo ilusório, É isso. né? É a ferramenta para a gente lembrar disso, né? Exato, Que não houve separação. exatamente. Ele é uma das ferramentas que um curso de milagres usa para o nosso despertar desse sonho. Então, vamos lá, falando de novo do perdão. Findo o seu propósito, ou seja, terminando o seu propósito, ele desaparecerá. E onde ele antes tinha aparente trânsito, restaurou-se agora a função que Deus estabeleceu para o seu filho em plena consciência. O tempo não pode estabelecer um fim para a sua realização, nem para a sua imutabilidade. A morte não mais existirá, porque os vivos compartilham a função que o seu Criador lhes deu. A função da vida não pode ser morrer. Tem que ser a extensão da vida, para que ela seja uma só para todo o sempre, sem fim. Nossa, que lindo, hein? Muito lindo, né? Perfeito. Vamos lá. Esse mundo atará os teus pés e as tuas mãos e matará o teu corpo. Só se pensares que ele foi feito para crucificar o Filho de Deus. Eu vou repetir essa sentença. Esse mundo atará os teus pés e as tuas mãos e matará o teu corpo, só se pensares que ele foi feito para crucificar o Filho de Deus. Pois, embora ele tenha sido um sonho de morte, não precisas deixar que represente isso para ti. Meu Deus. Permite que isso seja mudado, e nada no mundo deixará de ser mudado também. Pois tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vê nas coisas. Gente, olha essa última sentença. Pois tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês nas coisas. É É a gente que escolhe. Esse é o poder de decisão. Só isso que a gente precisa fazer. A gente escolhe o propósito que nós damos para para tudo. tudo aqui no mundo, para tudo. Nossa, isso Por traz. isso que nós, por isso que lá as primeiras lições, o que que Jesus já começa? Isso aqui não significa coisa alguma. Eu não sei para que significa isso. É isso. É ele
já pedindo para a gente olhar o propósito que a gente dá para as coisas, para desistir desse propósito e trocar pelo propósito do Espírito Santo. Nossa, gente. Parece que isso limita a gente, né? Nossa, mas isso é muito limitador. No fundo, isso é muito salvador, Nossa porque a Senhora. gente não precisa fazer nada. Parece que nós temos que, né, ter um trabalho a ser feito aqui no mundo. Nossa Senhora, não temos trabalho nenhum. O único trabalho que a gente tem é mudar a nossa mente só. Ó, É trocar a mente que pensa pelo ego pela mente que pensa com Deus, que é o Espírito Santo. Só isso que nós precisamos fazer. e olha aqui o que ele fala. Permite que isso, né, que a troca de um sonho de morte, né, permite, porque não somos nós que vamos mudar, nós vamos mudar o propósito, mas internamente quem muda é o Espírito Santo. Permite que isso seja mudado e nada no mundo deixará de ser mudado também, pois tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vê nas coisas. Ô, gente, Hum. Nossa, e agora ele fecha lindamente. Quer terminar? então vai. Não, pode ir você, Então amorzinho. vai. Vamos fechar então, porque, nossa, vamos receber que esse parágrafo é a oração que a gente pediu para hoje. Vamos Vamos lá. lá. Como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Como é livre do medo, como é cheio de bênçãos e felicidade. E que coisa alegre é habitar por um breve momento em um lugar tão feliz. Nem se deve esquecer, em tal mundo, que o momento é breve, até que a intemporabilidade, até que a intemporalidade venha inquietude tomar o lugar do tempo. Nossa, que coisa mais linda. Uau. Que lindo. Que sessão bonita. Nossa, que presente. Eu acho que a gente tem, né, um norte pro que parece ser o nosso dia aí. Uhum. Tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês nas coisas. Não se deve esquecer, em tal mundo, que o momento é breve, até que a intemporalidade venha em inquietude tomar o lugar do tempo. Uau! Simples assim. E fechei o livro aqui, eu tenho que escrever na legenda, né? É isso, amores. Nossa, que presente, hein? Uhum. Obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui, que estão aqui. Uhum. E recebemos todos por todos isso, porque não é nada sobre ninguém, mas é sobre esse único filho. Uhum. Então, que a gente exerça mesmo esse ponto, sabe? É, que a gente pratique isso aqui, né? Uhum. Tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vê nas coisas. Uhum. Qual é o propósito que eu vou dar aqui agora? Qual é o significado? O que eu tô dando aqui? Então, é isso, amores. Uhum. Um bom treino para todos nós, cheio de milagres, que É. carregando isso aqui não tem como Uhum. não ver milagres, não experimentar milagres Uhum. na mente, mesmo, na mente. É. Então é isso, Isso. amores.
Um É beijo, isso. fiquem com Deus, até amanhã. Obrigado, Tchau. pessoal. Beijo, lindo dia. Tchau, tchau.